A forma da câmera te indicar o que ela acha que está certo é através do fotômetro. O que acontece? A câmera vai medir a luz aonde você está apontando ela. Até essa é uma coisa muito importante, tá? Digamos que isso daqui seja a câmera. Serve para celular também, tá? Mas está com a câmera na mão, certo? E aí, vou colocar aqui, tá? E aí você pensa assim, ah, vou configurar a câmera. Aí você abaixa a câmera assim, ó, e fica configurando. E aí a hora que você levanta para tirar a foto, não sai nada. Por quê? Porque você tem que configurar a câmera com ela apontada para onde você vai fotografar. Você não pode abaixar a câmera e começar a configuração, porque aí você está lendo a luz lá no chão. E a luz no chão é diferente da luz que você está fotografando, certo? Se você mexe, né, a intenção geral da maioria das pessoas que ensinam fotografia ou de quem está começando é colocar o fotômetro no zero, né? Que é essa barrinha aqui na câmera. Vocês sabem identificar essa barrinha na câmera de vocês, né? Se alguém não sabe, me diga que eu ajudo. Tá? A intenção normalmente é colocar isso daí no zero. Se você colocar isso no zero com a câmera apontada para baixo, é o zero do chão. Se você apontar para cima, vai ser um zero diferente. Mas zerar o fotômetro é a mesma coisa que usar o modo automático, então não é nada interessante, certo? De toda forma, o zero do fotômetro, né, que é o que a câmera acha que está certo, normalmente é o meio de uma barrinha, principalmente em câmeras DSLR, onde você tem para um lado negativo, que seria a subexposição ou uma fotografia mais escura que o quê? Mais escura do que a câmera acha que está certo, não que você acha que está certo. Ou para o lado do mais, para fazer uma fotografia mais clara do que a câmera acha que está certa. Mas a gente não pode confiar na câmera. A câmera não é um ser inteligente, a câmera não tem vontade própria. Quem tem vontade, quem tem inteligência, quem tem discernimento sobre o que está fazendo ou deixando de fazer é o fotógrafo, certo? Então o fotômetro é como uma dica para você de um ponto de partida e depois você decide. Até porque as câmeras atuais praticamente não se usa mais esse fotômetro aqui, tá? Não se usa mais essa forma de quantificar a luz, porque ela é muito restrita, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, principalmente quem tem DSLR. Quem tem DSLR aí? Me fala. Tá? Quem usa aquelas câmeras que tem lente intercambiável, que tem espelhinho dentro, tá? Esse tipo de câmera, você olha pelo visor óptico e você está vendo a luz do lugar. Aí você tira uma fotografia e a fotografia sai totalmente diferente. Né? Por quê? Porque o que você está vendo não é exatamente o que está sendo fotografado. Em câmeras de celular, câmeras compactas, câmeras mirrorless, você está vendo o que o sensor da câmera está captando. Então, o que você está ali apresentando na tela é o que vai ser a fotografia, certo? Você está vendo em tempo real o que será a fotografia. Tá? Isso é uma vantagem muito grande, muito importante, certo? É o máximo de controle que você tem. E quando você tem uma câmera, então, que mostra a imagem em tempo real, ela pode te mostrar a exposição não a partir de uma barrinha que tem aqui alguns pontos mostrados. Ela pode te mostrar isso num gráfico lindo, lindão, chamado histograma, em tempo real. E esse histograma em tempo real, ele é um gráfico que tem 256 posições entre o zero, que é o preto, e o 255, que é o branco. Por isso 256, porque conta o zero também. O zero é a ausência total de luz. 255 é a presença total de luz. E aí você tem a indicação se você está subexpondo, se você está superexpondo, você tem isso num gráfico, então você tem isso daí de uma forma muito mais precisa, certo? Vocês que têm DSLR, vocês têm acesso a esse gráfico depois que vocês fazem a fotografia. Mas quem tem câmera compacta, quem tem um celular com um aplicativo mais avançado, o celular especificamente não precisa ser avançado, o aplicativo que você usa de câmera precisa ser avançado, certo? Você tem o histograma em tempo real. Quem tem essa possibilidade
deve usar o histograma, deve se acostumar a usar o histograma, porque ele te indica de uma forma muito mais precisa a condição da luz, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um histograma que mostra uma fotografia de contraste médio, tá? Um contraste médio, um contraste não muito alto, certo? Por quê? Porque essa massa aqui, que é os picos, as linhas que estão desenhadas no histograma que vocês têm, elas mostram o quanto você tem de pretos ou brancos ou tudo o que você tem no caminho. Nesse caso dessa fotografia, não existe nem preto nem branco. O que existe são tons aqui um pouco escuros, que isso aqui corresponde a essa montanha aqui, certo? E tons médios, onde essa massa aqui corresponde ao céu aqui, essa parte aqui do mar. Ou seja, você não tem um alto contraste, tá? Aí na próxima fotografia aqui, ó, eu tenho uma fotografia subexposta, né? Ou corretamente exposta para mostrar essa mancha de luz do sol aqui, ó, que na outra não dava para ver direito, certo? Então, o histograma dessa fotografia é um histograma subexposto de alto contraste para esse lado. Quando ele encosta aqui, ó, o gráfico está encostando aqui desse lado, certo? Nesse cantinho, que é o cantinho do preto, tá? Significa que essa massa aqui agora é preta, não existe detalhes nela, certo? E esse pico aqui, ó, provavelmente é essa área aqui. Ou seja, você tem um controle total e absoluto da tua exposição, que é uma coisa super importante. Na fotografia seguinte tem exatamente ao contrário. Agora o gráfico está encostando desse lado, que é do lado do branco, e não existe mais pretos desse outro lado. E agora dá para ver que tem uma ilha aqui, ó. E tem os detalhes dessa ilha, dá para ver que tem umas construções ali, ó. Nessas outras fotografias não dava para ver. Nessa aqui dá para ver um pouquinho, né? Mas nessa daqui não dava para ver. E agora dá para ver. Ou seja, a tua intenção, você consegue ter um controle muito mais preciso a partir do histograma do que você teria a partir do fotômetro, certo? Alguém não conseguiu entender como é que o fotômetro funciona? Ou não o histograma ou o fotômetro? Tá? Vai me dizendo aí, certo? Mas basicamente o histograma é uma forma de mostrar o fotômetro, só que com uma barrinha que tem 256 posições. E ela te mostra exatamente qual é a quantidade de pixels ou qual a quantidade de área que você tem na tua fotografia para cada setor iluminado dela, certo? Se você tem a opção de usar o histograma em tempo real, use. Se você tem uma DSLR, faça a sua fotografia e depois volte no histograma para olhar quando você estiver revisando a fotografia para ter certeza que ela ficou do jeito que você queria. Porque olhar a aparência da fotografia depois de feita na câmera não garante que ela está boa, porque a tela da câmera tem uma resolução horrível, não tem um contraste adequado, não tem cores adequadas para você conseguir ter certeza que a tua fotografia realmente está boa. Muitas vezes você já deve ter passado por isso de fazer uma fotografia e na câmera parecia boa, mas aí você chega em casa, baixa para o computador e está horrível a foto, né? É importante revisar o histograma para ter certeza que você atingiu o teu objetivo. Não existe um histograma certo ou errado também, né? Todos esses daqui estão certos ou errados, dependendo do que você queria da tua fotografia. Essas fotografias são azuis porque é um céu de tempestade imenso aqui e só passou um raiozinho de sol, tá? É por isso que ela tá azulona assim. Mas é um céu de tempestade, tava vindo uma tempestade muito forte. Isso daqui é o que eu tava vendo mais ou menos na hora, né? E se você faz uma fotografia subexposta, você tem uma dramaticidade muito maior. E se você faz uma fotografia super exposta disso, você apaga toda a graça da situação, né? Da tempestade. Nem dá para dizer que é uma tempestade, certo? E isso daqui é uma fotografia de alto contraste, tá?
Então, nessa fotografia, o histograma está mostrando que existem pretos aqui na área escura, existem pretos na área escura e existem brancos na área clara. Então é como se você tivesse uma mistura de todas aquelas configurações diferentes para aumentar o contraste da tua fotografia, certo? Se você está buscando uma fotografia de alto contraste, o teu histograma tem que, pelo menos levemente, estar encostando de um lado e do outro do gráfico.